Olá, eu sou André Betti, professor de inglês há mais de 25 anos e esse é o podcast Como se Fala, o espaço onde a gente conversa sobre inglês de maneira prática, natural e sem complicação. E já vamos atacar o problema logo no início do episódio. Imagine a seguinte situação: você finalmente conseguiu a oportunidade que você tanto queria. Enviou seu currículo, passou pelas primeiras etapas e então recebe a mensagem: We'd like to schedule an interview in English. Ou seja, nós gostaríamos de agendar uma entrevista em inglês. Naquele momento, o que muita gente pensa? Meu inglês não é perfeito. E se eu travar? E se eu não entender uma pergunta? Então, hoje, na parte 1 desse episódio, ele vai ser o episódio 7 e o episódio 8, sendo o episódio 7 a parte 1. Eu vou te mostrar como causar uma boa impressão numa entrevista de emprego em inglês. E você vai perceber que não depende apenas do seu nível de inglês. Depende principalmente da sua preparação. E existem atitudes que podem fazer uma grande diferença. Então, nesse episódio 7, que é a parte 1, você vai ver 4 blocos que vão te dar 4 dicas de como se preparar. E você vai perceber que não tem a ver só com falar inglês. No episódio 8, que será a parte 2, você vai ver os 4 últimos passos para uma boa entrevista de emprego em inglês. Então vamos começar o bloco 1. Então o ponto 1 aqui vai ser: a primeira impressão começa antes da primeira pergunta. Muita gente acredita que a entrevista ela começa quando o recrutador ele faz a primeira pergunta. Na verdade, ela começa muito tempo antes. Ela começa na sua pontualidade, na forma como você cumprimenta a pessoa, na sua postura, no seu contato visual, no seu tom de voz, na sua linguagem corporal. Especialistas em comunicação e comportamento humano profissional chamam isso de primeira impressão. A Harvard Business Review publicou diversos artigos mostrando que nossa postura, nossa comunicação verbal e não verbal e a maneira como iniciamos uma interação, elas vão influenciar significativamente na percepção que outras pessoas constroem sobre nós em ambientes profissionais. Mas isso não significa que o entrevistador ele já vai te contratar nos primeiros segundos. Não, mas isso contribui para um resultado final. Então isso significa que desde o momento que você entra na sala ou você entra numa videoconferência, por exemplo, você já pode e vai estar comunicando profissionalismo ou não. Coisas simples podem fazer toda a diferença. Um sorriso natural, um cumprimento educado, um simples nice to meet you, prazer em conhecê-lo ou em conhecê-la, ou então thank you for the opportunity, obrigado pela oportunidade. Essas coisas simples já demonstram respeito, educação e confiança. E isso costuma ser muito bem recebido. Então a gente percebeu aqui agora, nesse bloco 1, que a entrevista ela já começa antes da primeira pergunta que é feita. E coisas simples, profissionais, naturais, contam bastante a seu favor. Vamos então para o bloco 2. Não tente falar um inglês mais difícil do que você conhece. Esse talvez seja um dos maiores erros. Na tentativa de impressionar o entrevistador, muitos candidatos já começam usando palavras sofisticadas que eles raramente usaram antes, que eles não utilizam normalmente. Qual o resultado? Eles ficam inseguros, esquecem vocabulário, param no meio da frase, misturam estruturas. E isso faz com que eles acabem transmitindo justamente o contrário daquilo que eles queriam. Então, gente, é muito melhor você falar um inglês simples e correto do que você tentar construir frases extremamente elaboradas. Por exemplo, se você consegue explicar claramente sua experiência usando frases curtas, faça isso. O entrevistador quer entender você. Ele não está esperando um discurso acadêmico. Pensa nisso. Inclusive, essa é uma orientação presente em vários materiais do Indeed Career Guide, onde eles recomendam que os candidatos priorizem respostas claras, objetivas e naturais, em vez de tentar impressionar utilizando palavras que, na verdade, eles nem dominam. Então, qual que é a dica desse ponto? Clareza comunica competência. Complexidade desnecessária costuma aumentar a ansiedade. Então, nesse ponto 2, a gente viu que menos é mais.
Não tente usar estruturas ou vocabulário que você pouco conhece ou não conhece. Isso só vai te prejudicar. É melhor você usar um inglês básico, compreensível e ser melhor avaliado dessa forma. Vamos agora então para o terceiro ponto, para o terceiro bloco aqui do nosso episódio. Mostre resultados, não apenas qualidades. Então imagine o seguinte, imagine que o entrevistador ele pergunte para você: Tell me about yourself. Me fale sobre você. Ou então, What are your strengths? Quais são os seus pontos fortes, seus pontos positivos? Muita gente vai responder assim: I'm hardworking. Eu sou trabalhador, eu sou esforçado. I'm responsible. Eu sou responsável. I'm organized. Eu sou organizado. Essas frases, pessoal, elas não estão erradas. A estrutura está correta, o vocabulário está correto, só que elas ficam muito vazias se você para por aí. A gente pode deixar elas um pouco mais fortes. Por exemplo, I'm organized. In my previous job, I was responsible for managing project deadlines. Eu sou organizado. No meu emprego anterior, eu fui responsável por gerenciar os prazos dos projetos. Ficou mais forte essa resposta. Uma outra frase exemplo que talvez você possa querer usar. I'm proactive. Todo mundo quer falar que é proativo, né? Então vamos lá, né? I'm proactive. Last year, I suggested a new process that reduced delivery time. Então eu sou proativo. Tá, mas o que eu fiz para mostrar isso? A resposta: ano passado eu sugeri um novo processo para reduzir o tempo de entrega, o tempo de você talvez terminar um produto ou um serviço. Percebeu a diferença? Em vez de simplesmente dizer que é organizado, você apresentou uma evidência, você transformou uma opinião. Eu sou trabalhador, eu sou organizado, eu sou proativo. Você transformou uma simples opinião em um fato. Essa estratégia ela é muito recomendada pelo LinkedIn Talent Solutions, que é uma organização que orienta candidatos para que eles possam demonstrar competências por meio de resultados concretos, projetos que eles realizaram, situações reais que foram vividas durante a carreira deles. Então, como que a gente poderia resumir aqui esse bloco número 3? Em outras palavras, sempre que possível, mostre, não apenas conte. Antes de a gente ir para o ponto 4, você me permite fazer uma pausa para publi? Então, antes da gente continuar, eu queria compartilhar um material que pode ajudar justamente quem está se preparando por uma entrevista de emprego em inglês. Eu desenvolvi um e-book chamado 100 perguntas e 300 respostas em inglês para entrevistas de emprego. Nele você vai encontrar as perguntas mais frequentes que são feitas por recrutadores e cada uma dessas perguntas ela é acompanhada de respostas modelo, divididas em nível básico, intermediário e avançado. Isso vai fazer com que você amplie o seu vocabulário, ganhe confiança e possa praticar antes da entrevista. E claro, se você está aprendendo inglês, eu tenho também um e-book completo sobre o verbo to be, que é uma das estruturas mais importantes da língua inglesa e está presente em vários momentos da nossa conversa do dia a dia, inclusive conversas profissionais. Se você quiser conhecer qualquer um desses materiais, entre em contato comigo ou acesse os links que eu vou deixar aqui na descrição. Vai ser um prazer ajudar você. Muito obrigado por ter me permitido fazer essa publi. Agora vamos continuar. Pessoal, o ponto número 4 agora, ou o bloco 4, é uma coisa que talvez seja um salva-vidas numa entrevista de emprego. Se você não entendeu uma pergunta, primeiro de tudo, não entre em pânico. É igual se você cair no mar e não sabe nadar. A primeira dica é, não entre em pânico. Pode parecer algo difícil de fazer, mas é a melhor dica que é possível ser dada nesse contexto. Por quê? Porque isso acontece. A gente entra em pânico. E acontece muito mais do que você imagina. Pessoas que falam inglês fluentemente passam por isso. E a pior coisa que a gente poderia fazer é fingir que a gente entendeu a pergunta. Por quê? Porque muitas vezes você acaba respondendo uma pergunta completamente diferente daquela que foi feita. É muito mais profissional pedir que o entrevistador ele repita. São frases simples ou perguntas simples que você pode dizer para o recrutador. Por exemplo, could you repeat that, please? Você poderia repetir isso, por favor? Ou você poderia dizer, could you speak a little more slowly? Você poderia falar um pouco mais devagar? Ou ainda você poderia dizer, I'm sorry, I didn't quite catch that. Desculpe, eu não peguei muito bem isso que você disse. Quando você usa esse tipo de expressão, você está mostrando maturidade. Ou seja, você não aceitou a pressão do outro. Um recrutador
Um gerente, ele quer isso. Ele quer que quando você estiver trabalhando, você não compre qualquer pressão que coloquem para cima de você. É que você tenha controle da situação. E é isso que você está fazendo ali naquele momento. Então, na prática, o que um recrutador ele quer? Um candidato que compreenda uma pergunta antes de dar qualquer resposta, só para não admitir que não entendeu a pergunta. Então, nesse caso, esse ponto que nós estamos analisando aqui tem muito mais a ver com o seu controle psicológico, emocional, e você está mostrando também que não aceita qualquer coisa. Você está mostrando que, não, eu quero saber qual que é a pergunta para eu poder te dar a resposta correta. E agora, o que você vai ver na parte 2, que vai ser o episódio número 8 do podcast Como Se Fala? Você vai ver os 4 seguintes e últimos pontos que podem te ajudar a se preparar melhor para uma entrevista de emprego em inglês. Então nós vamos considerar o ponto número 5, prepare as perguntas mais comuns. Você sabia disso? Você já pode ir para a entrevista preparado, porque existem algumas perguntas que você vai ver no próximo episódio que são muito comuns. Então faz sentido você se preparar para elas. Isso que a gente vai ver no próximo episódio. O ponto 6 vai explicar para você o seguinte: sua pronúncia não precisa ser perfeita. Ah, mas se eu falar com sotaque, eu acho que eu vou me destacar. Será? Talvez você se surpreenda com a explicação desse ponto número 6 que a gente vai ver. O ponto 7 parece extremamente óbvio, mas muitas pessoas não fazem, que é pesquisar a empresa. Como que você relaciona isso com a sua entrevista de emprego em inglês? E o ponto 8, que muita gente não faz por não saber que é possível ou por ter medo de fazer isso, é fazer perguntas no final da entrevista. E não é pergunta do tipo quanto que eu vou ganhar, quanto que eu vou sair de férias, tá? Perguntas profissionais. Isso você vai ver no próximo episódio, que vai ser o ponto número 8. Coincidentemente, vai ser o episódio 8 também. Mas eu quero saber de você. Você está se preparando para uma entrevista de emprego em inglês? Você já participou de uma entrevista de emprego em inglês? Como que foi? Conta para mim aqui nos comentários, que para mim seria um prazer saber as experiências que talvez vocês tenham tido nesse quesito. E se você conhece alguém que está procurando uma oportunidade de trabalho, quem sabe esse vídeo pode ser algo útil para ele. Não só esse aqui, o episódio 7, parte 1, quanto também o episódio 8, parte 2, que sai na semana que vem. Talvez o conteúdo que a gente está compartilhando aqui ajude essa pessoa a se preparar com mais confiança. Se esse conteúdo foi útil para você, considere se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E claro, se você puder, deixa aquele like da confiança para mostrar que você gostou desse trabalho que está sendo feito aqui. Isso ajuda bastante o canal a crescer e permite que mais pessoas tenham acesso a conteúdos gratuitos sobre inglês, comunicação e desenvolvimento profissional, como a gente está fazendo aqui agora. Eu sou André Betti, professor de inglês há mais de 25 anos. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos encontramos no próximo episódio do podcast Como Se Fala, que vai manter o tema Cause uma boa impressão em uma entrevista de emprego em inglês, só que vai ser a parte 2. Inclusive tem uma dica bônus no final. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Obrigado de coração. Thank you very much. See you soon. Bye bye.